Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente pelo nosso podcast aqui da Diocese de Limeira. Nós vamos meditar nesse programa o Evangelho desse domingo, dia 18 de junho de 2023, é o 11º domingo do tempo comum anual. Anual é o Evangelho de Mateus. E o nosso Evangelho desse domingo é Mateus, capítulo 9, versículos 36 até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. O Evangelho desse domingo, o 11º domingo do tempo comum, nos oferece algumas orientações precisas acerca da missão que a igreja tem que desempenhar nesse mundo. Inicia apontando a figura de Jesus como um missionário ideal, um homem próximo ao povo, o que hoje o Papa Francisco fala, um pastor com cheiro de ovelhas, itinerante, mestre de grande sabedoria, pregador, diferenciado pela compaixão. Aí está, digamos assim, o DNA do Evangelho de hoje. Compaixão pelo povo. Coração ardente pesa caminho, que é o lema do nosso terceiro ano vocacional que acontece nesse ano 2023. Enfim, Jesus era um homem totalmente voltado para Deus, de quem anuncia o reino, e apaixonado pelo bem do povo, sobretudo as pessoas que mais sofrem. Ele curou muitas enfermidades, expulsou o demônio de muitas pessoas, enfim, fez o bem a quem precisava. Jesus, ao deparar-se com alguém que sofria, jamais passou adiante. Ao contrário, sentia como próprio o sofrimento alheio. Também nunca deixou de oferecer ajuda, alívio aos sofredores que encontrou pelos caminhos da Palestina. Aliás, Atos 10:38 diz assim, resume toda a vida de Jesus. Passou por esse mundo fazendo o bem. Ponto final. Atos, capítulo 10, versículo 38. Aliás, a passagem de hoje, do Evangelho de Mateus, pode também ser traduzida da seguinte forma. Jesus sentiu uma comoção tão forte que abalou as suas entranhas. É o versículo 36. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas. Poderia ser traduzido também que, como se ele sentisse uma comoção tão forte que abalou o seu ser mais íntimo, suas entranhas. A comoção das vísceras recorda a comoção total da mãe no momento do parto. Portanto, a compaixão é a palavra que melhor sintetiza a dimensão misericordiosa de Deus, o amor de Deus por nós. É como o amor de mãe, A missão de Jesus, assim como hoje a missão da igreja, tem suas raízes, ou melhor, funda suas raízes na ternura e compaixão de Deus pela humanidade. Está aí, se falta esse amor pela humanidade, não tem missão. Por isso que eu acho brilhante o lema do nosso ano vocacional, corações ardentes pesa caminho. Quando o coração arde por Deus, por Cristo, imediatamente se põe a caminho para anunciar o Evangelho e fazer o bem ao próximo. Nós cristãos devemos olhar o mundo com os olhos de Cristo, olhos de compaixão. E assim também enxergaremos uma imensa realidade necessitada de ser iluminada e transformada pelo Evangelho. Um mundo a ser evangelizado. Por isso que o Papa fala, A igreja tem que ser uma igreja em saída, que vai para evangelizar o mundo.
O mundo de hoje é uma realidade carente de missão. E esta é a nossa vocação, ou melhor, vocação de toda a igreja, todos aqueles que são batizados, né? Diz ainda o texto do Evangelho de hoje, que logo após a escolha dos 12, número que simboliza a igreja, novo Israel de Deus, povo sacerdotal, Jesus enviou-os em missão. Trata-se de uma indicação valiosa, pois nos ensina que a igreja não existe para si mesma, ou seja, para a sua própria salvação, mas existe para os outros, para o bem da humanidade, para anunciar a salvação e levar as pessoas à salvação. Como disse São Paulo na primeira carta a Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Está aí a missão da igreja. O Concílio Ecumênico Vaticano II dedicou todo um documento, a Gaudium et Spes, a colocar em evidência esse ser para o mundo da igreja. A igreja é missionária. E este documento começa com as seguintes palavras: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje, sobretudo dos pobres e daqueles que sofrem, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. A compaixão missionária. A igreja deve continuar a missão de Jesus. Deve revelar ao mundo o rosto materno de Deus, o rosto misericordioso de Deus, o amor benevolente de Deus pelo mundo. Aqui me recordo de São Pio de Pietrelcina, que fez questão de chamar o hospital, por ele mesmo fundado em São Giovanni Rotondo, na Itália, de Casa Alívio do Sofrimento. Eis aí um nome apropriado, indicado para ser aplicado a toda a igreja. Casa Alívio do Sofrimento. Toda a igreja deveria ser uma casa alívio do sofrimento. Em parte, devemos reconhecer que já o é, pois basta observar o grande número de obras assistenciais mantidas pela igreja nos mais diversos lugares do mundo. Porém, a compaixão não se limita ao âmbito das carências materiais. Ela é mais ampla, engloba muitas outras dimensões da vida. Por exemplo, quantas pessoas carentes de afeto, de atenção, de carinho, necessitadas de uma palavra de conforto, de um ouvido amigo que possa simplesmente escutá-las. São como ovelhas cansadas e abatidas, procurando um pastor. Este mês de junho, ele é especialmente dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, símbolo do amor misericordioso de Cristo pela humanidade. Existe uma antífona referente à devoção ao coração de Jesus que todos nós conhecemos bem, aprendemos desde criança, que diz assim: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Coração marcado pela misericórdia, pela bondade. Que esta prece se torne realidade de fato em nossa vida. Amém.